O julgamento do caso André Goulart ocorreu 27 e 28 de outubro. 28 de Isso. outubro, aqui no Rio de Janeiro, houve uma mega operação em que tivemos mais de 120 possíveis supostos criminosos que perderam suas vidas, 4 policiais, um evento que parou toda a região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. A prisão do acusado, do Jefferson, aconteceria dia 28, mas por conta dessa mega operação se decidiu para o dia 29, até por questão de segurança. No dia 29, ao ser executado o mandado de prisão, o condenado não se encontrava mais no endereço. Aguardou-se até a data de hoje um evento de entrega dele, o que não ocorreu. Então ele é considerado fugitivo da polícia. Um evento que foi realizado aqui no Rio de Janeiro, dia 28, culminou ali para que o cidadão acusado, condenado, o Jefferson Goulart, ele tenha se aproveitado para fugir, evadir. Então, não é que foi um erro do Ministério Público, não foi. Já havia acordado entre o Ministério Público do Rio Grande do Sul e o Ministério Público do Rio de Janeiro a prisão dele após o julgamento, que não foi cumprida, infelizmente, por essa mega operação que está em todo o mundo. Essa mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro, ela reverberou em noticiários de todo o mundo. Então, esse é o motivo da fuga dele. Não que Temos a logo. garantia de que as GAECO, desculpa, Marcondes, só para Pode falar. complementar a tua informação, que havia já havia sido oficial, a GAECO, né, o grupamento de apoio, a GAECO daqui já havia oficiado a GAECO aí do Rio de Janeiro, para monitorar o final da audiência, no final do dia 28. Infelizmente, E não aí, foi possível. e aí, tudo isso. Infelizmente. Então, não foi um erro do Rio Grande do Sul, do Ministério Público, não foi um erro Não, do Não. Ministério Público, não, foi uma infeliz data em que coincidência, ocorreu né? Uma infeliz coincidência. essa coincidência que conseguiu Favoreceu ele, né, dar Marcondes? vantagem, dar vantagem a ele em tempo de fuga, infelizmente. É, é, Luciano, eu tenho que te Sim, perguntar. Não, pergunta. agora, seu nome foi mais falado pelo condenado, pelo Jefferson, do que o nome da Kátia, do que o nome dele próprio, da família, do que o nome do próprio Andrei. Seu nome foi o mais falado, foi massacrado, achincalhado, não só pelo condenado, como também pela defesa, naquela tentativa de desqualificação que nós conhecemos bem. Como é que você conseguiu lidar com isso? Marconde, como 85% do que ele falava eram mentiras, eram calúnias, eram injúrias, eram difamações, eram sandices dele, e ligavam nada a lugar nenhum. Ele não conseguia concluir um raciocínio, uma frase sem falar o meu nome. Restou comprovado o quão desequilibrado, né, apesar de ardiloso e sim inteligente, ele é Muito. um verme inteligente. Não pode dizer que não. Não podemos ser idiotas. Dentro da maldade dele, ele é um homem inteligente, que ninguém ocupa os postos que ele ocupou se não dispor de alguma inteligência. Bom, o que ele faz com a inteligência dele e para que serve são outros 500 da Marconde. Sim. Marconde, a primeira noite, Marconde, eu cheguei em casa e fui dormir. A última pessoa que eu falei foi com a Kátia, e eu passei muito mal, Marconde. Eu te relatei isso, a sensação de surra, de dor. Eu tive uma gastroenterite violenta e cheguei a dizer para a Kátia, ainda de noite, né? Kátia, eu acho que, de repente, pro bem do julgamento, eu não vou amanhã, o que tu acha? Se ela
não for, eu brigo contigo, não falo nunca mais contigo. Porque ele estaria dando razão pro meu irmão. Não, pois é, mas não. eu querendo, sabe, tirar o holofote dele. Eu digo, mas eu também não posso fugir dele. A gente... fazer com que as mentiras dele acabem se tornando verdade para eu não estar presente. Eu disse, não, Luciano, não alimenta a mentira dele. Eu não, vai, sim. Não sou de me fragilizar, né, Marconde? Eu acho que isso já ficou bem claro. Sim. Né? Eu vou olhar nos olhos dele, nos olhos da defesa dele, e como 85% das baboseiras que ele disse eram mentiras, eram calúnias, eram infâmias. Então, mas dói, Marconde. Dói, porque, como algumas pessoas sabem, eu participei de uma intentada aí, anos depois, e aí ele pegava esse fato, né, de cunho pessoal, partidário, enfim, e que não havia correlação nenhuma. E aí inventava que eu desfilava com a camiseta do Andrei. Imagina, e por uma coincidência também, o pai do Andrei também colocou o seu nome à disposição da população de Porto Alegre, dos seus projetos. E ele disse, Luciano, nem tu, cara, a gente nunca usou uma vírgula do nome do Andrei. Então essas coisas doem, essas coisas machucam. E aí a gente tem a perfeita noção do quão baixo uma pessoa pode chegar. Porque o Marconde, desde o início, ele sempre tentou, né, de certa forma, nos desestabilizar, nos desacreditar. Quando a gente ia nas delegacias, nós não éramos atendidos. Com certeza tinha uma influência dele, né? Nós não podemos afirmar 100%, mas existia ali um corporativismo. Então, ele foi o momento, quando ele esteve no plenário, foi o momento que ele conseguiu agredir verbalmente o Luciano, porque até então ele não podia, né? E a mim também, quando ele disse que eu mexi no corpo do Andrei, eu também me senti tão agredida quanto o Luciano, porque então, quando a gente sabe da nossa verdade, né, eu sei da minha, o Luciano sabe da dele, nós lutamos juntos, como eu sempre digo, a luta por justiça pelo Andrei sempre foi uma coisa muito clara, muito limpa, muito sincera. E prioridade, né? Nossa prioridade, eu sempre disse, o meu objetivo é sempre buscar a verdade pelo Andrei, que foi meu irmão que matou o Andrei. Nós não perdi o foco para o lado esquerdo, direito, não, era sempre lá. Então, ele, de certa forma, ele tentava fazer com que a gente mudasse o foco. Tanto é que em 2021 ele me processou por calúnia, que ele queria dinheiro e tal. Então, ele sempre tentou, de certa maneira, se processou o Luciano também, para mudar o foco. Então, lá no plenário, foi o momento que ele achou para usar o Luciano para tirar o foco. Porque a vítima ali era o Andrei. Ele queria ser mais vítima. Ele queria ser mais vítima que o Andrei. E o ele era vítima de todo mundo. Era ele. Né? Então, várias pessoas disseram, o Luciano não precisava estar sendo citado, ele chamou de mentirosa as pessoas que foram as testemunhas que foram vítimas dele no passado. Uma era apaixonada por ele. Ele chega a declarar que uma das vítimas era apaixonada por ele, por isso que foi lá mentir. Ele falou que todo mundo mentiu, menos ele. E ele dizia que estava nos autos, e quando foi pedido para mostrar nos autos, não acharam nos autos, ou então estava borrado. Mas estava nos autos. Então, Marconde, assim como nós lutamos por justiça pelo Andrei, sempre com a verdade, sempre com respeito, principalmente ao Andrei, Marconde. Eu sempre disse, eu sorria nas fotos do Andrei, porque eu estou sorrindo com o Andrei. Já me disseram uma vez, várias pessoas disseram, Kátia, em foto de luta a gente não sorri. Eu falei, eu vou sorrir sim, eu estou sorrindo com o Andrei. É para o meu filho. O Andrei era alegria, o Andrei era felicidade, o Andrei era sinceridade, o Andrei era uma criança íntegra. Então, a minha luta por justiça foi sempre mantendo esse perfil do Andrei. Quem me acompanha nas redes sociais pode ver que isso é verdade. Está nas minhas redes sociais, não está nos autos, mas está nas minhas redes sociais. Eu rindo, eu brincando, eu com o Grêmio, eu com meus filhos, eu no meu serviço, eu com amigas, amigos, porque o Andrei era alegria, o Andrei era a vida. Foi tirada a vida do Andrei. Mas a minha linha de raciocínio para lutar pelo Andrei foi isso. Diferente do meu irmão, que traçava um perfil de uma pessoa íntegra, honesta, né? Quando chegou nesse momento, ele foge. Exato, condenado. Hoje em dia ele é condenado e fugiu. A minha homenagem à família Rubens Paiva também passou horrores na pessoa da Kátia, que rigorosamente teve a mesma, sem nem saber, o filme nem existia, a mesma posição, a mesma
visceralidade, a mesma firmeza, a mesma determinação. Concordo completamente. Não tem gênero. Hoje eu posso dizer que me dá gosto falar condenado. Condenado. Tá. Enche Dá a gosto. boca, que nem a Kátia gritou para ele. Marcondes, lá teve um momento, não saiu nos áudios, né? Não, está nos autos. Marcondes, quando saiu a sentença dele, o tempo, né, que queria ficar preso, os 46 anos de cadeia dele, eu gritei: covarde, tu matou meu filho. Não falei com essa calma que eu tô te falando agora, né? Eu sei. Mas eu disse, era um grito. O Anderson me abraça assim, ele falou, eu achei que tu ia pular lá. E eu disse que aquele grito estava guardado 9 anos aqui dentro, Marcondes. E eu consegui gritar. E agora, o próximo grito é cadeia. Ele vai ser preso, Marcondes. Porque antes desse julgamento, eu tinha sempre que falar o suposto, o réu, o suposto, o réu, e aí tinha que ficar me E segurando. agora ele é o quê, Marcondes? Agora E agora ele é o quê? Condenado. Foi o que eu disse, Marcondes. Eu disse aí, assim, ó, eu vou gritar uma coisa que eu não podia, porque senão ia ser processada de novo. Eu falei, tu é assassino. Agora eu posso te chamar de assassino. Sim, exatamente. Assassino, Marcondes. Condenado, porque não trouxe o André de volta esse meu grito, mas é um grito de liberdade, e eu acho que esse meu grito também, Marcondes, representa os 9 anos da nossa luta. Eu digo nossa, porque essa luta, eu sou a mãe do André, eu sou a pessoa que mais lutou, que mais quis que esse momento acontecesse, mas eu nunca lutei sozinha, Marcondes. Tem uma lista de pessoas aqui, mas eu acho que aquele meu grito, e eu não pensei, não foi uma coisa que eu programei e tal, representou muitas mães também, que têm vontade de poder chamar o ensino do seu filho, e são caladas por autoridades, por serem desacreditadas, porque nós somos mães enlutadas que não aceitamos a morte do filho. Então, eu acho que aquele grito foi muito mais, claro que foi meu, né? Eu sou a mãe do Andrei, mas dá para interpretar que foi um grito por outras mães. Como eu disse numa das últimas conversas que eu tive com o Andrei, na manhã que aconteceu a tragédia do Chapecoense, eu disse, filho, quando uma mãe sofre, todas as mães sofrem. Quando uma mãe chora a perda de um filho, todas as mães choram também. E ele disse que triste, né, mãe, essas mães perderem os filhos desse jeito. Então, quando nós tivemos a comemoração, Marcondes, lá, foi gritaria, euforia, tava não sei quantas pessoas, lá tinha muita gente lá, fora as pessoas que entraram e saíram, né, e as que estavam acompanhando online. Então, aquela comemoração, aí eu pensei, depois, refletindo um pouco, dentro dessa minha adrenalina que eu estava, dessa emoção, quando uma mãe comemora a prisão de um condenado de um assassino, quando uma mãe comemora a condenação do assassino do seu filho, todas as mães comemoram. E nem todas as mães, né, passam pela minha dor, mas mães que não, tem pessoas que nem são mães, não são pais, mas como eles me disseram, Kátia, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, então aquela nossa comemoração representa isso. A essas mães e a esses pais, o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado por nunca ter largado a mão da Kátia, por nunca ter desistido da causa do Andrei. E aí tu tá naquela prateleira tua, Fernando, naquela prateleira lá de cima, aí tu estás naquela prateleira de cima, num seleto grupo, porque... Eu tinha que chamar a Fernanda para participar aqui com a gente também, porque ela também foi peça fundamental disso. Oi, Cadê gente, essa guria? tudo bem com vocês? Oi, chegou! Oi, Fernanda. Não é possível, eu não escuto eles. Peraí, vamos resolver que ela não está escutando. Peraí. Esqueci disso. Como é que vocês estão, gente? Que loucura, que saga. Tá ouvindo a gente, Fernanda? Tô ouvindo agora. Como é que vocês estão? Que saga, hein? Então, nós estamos numa mistura de emoções, né, Fernanda? Como eu conversei com o Marcondes agora há pouco, nós estávamos eufóricos, né, com a condenação dele, né, 2 dias muito pesados, né, na segunda e na terça. Aí, final da terça-feira, saiu a decisão que ele foi condenado. Nós tivemos algumas horas de comemoração, né, uma comemoração dentro do possível, né? E hoje acordamos com a notícia que o meu irmão está foragido. Então, para mim, soou muito ruim, muito triste, Fernanda. Não estou me sentindo derrotada, não vamos desistir, nós vamos continuar lutando,
pelo Andrei, mas foi mais um não. Nós levamos tanto não nessa nossa luta, que esse vai ser mais um não. Nós vamos conseguir, sim, que ele seja preso, que ele vá para a cadeia e fique preso. E ele pegou 46 anos, aí dando uma redução, dá, parece que 18, 20 anos, sei lá, não importa quanto tempo ele vai ficar na cadeia. Se ele ficar 20, 18, 19, 30, 46, que é o tempo, pode passar todo esse tempo, Fernanda e Marconde. Eu nunca mais vou ter um treino. Então, o meu luto vai seguir. Então, nós vencemos a luta da justiça, mas o meu luto vai continuar. Claro que é uma coisa mais leve, mais confortante para mim, para a família, né, para os dois irmãos do Andrei, para os meus outros 2 filhos, né, para o Anderson e para a Andressa, com ele preso, dá mais um conforto para o nosso coração. Então, nós estamos em busca disso de novo, né? Mais uma etapa da nossa luta, que a gente achou que tinha sido concluída na terça-feira. Não, terça-feira foi só uma acalmadinha para nós seguir. Não sabemos até quando, esperamos que o mais breve possível ele esteja preso, né? Ele estava em Copacabana, então. A princípio, sim. A princípio, ele deu o endereço lá no fórum, né? No júri. Foi intimado. Como é que é no plenário lá, ele citou o endereço que estava em Copacabana. Isso que ele vinha sendo intimado. Porque ele pediu para a promotora, a doutora Lucilena Calegari, pediu para que fosse feito um fórum do Rio de Janeiro, né? Mas aí teríamos que mudar a data aqui, então a gente achou, ela achou melhor que fosse lá, mesmo que fosse nessa situação de ele fazer na casa dele. Kátia, Luciano, vocês são 2 guerreirões, viu? Vocês são incríveis. Nossa, se não fosse vocês, não teria como esse cidadão estar na posição que ele está hoje. Hoje a gente pode falar, olhar para ele e falar no pedó, né? Criminoso, condenado. Sem problema nenhum. Hoje ele tem a vergonha de ser dessas 2 coisas. Então, onde ele estiver, ele é isso e mais. Ele é um foragido da justiça por crime disso. E qualquer mão que ele cair errada, ele tem que tomar muito cuidado agora, porque a prisão dele vai ser eterna. Por falar em mão, vocês conhecem bem Copacabana? Sim. A Edmundo Lins é mão dupla ou é mão única? Eu acho que é mão única. Obrigado. Edmundo Lins é mão única, né? É mão única. Tá bem, obrigado. Sim, é mão única, sim. Mão Todas única. as vias quase são mão única. Conseguiu? Tá ótimo, então tá. Numeração baixa de Edmundo Lins ali é mão única. Tá bem, obrigado. Sim. Então, Kátia e Luciano, onde ele estiver agora, a vida dele inteira vai ser medo. Medo, medo e medo. Até o fim dos dias dele. Então, a justiça foi feita. Foi feita. Claro que a gente tem que colocar ele na cadeia e vamos lutar para colocá-lo na cadeia. Mas, que é o lugar dele. Mas, assim, pode ter certeza que desde o dia desde o veredito, desde o dia que começou o júri, a sentença dele já foi dada. Então, a vida dele é medo, pânico, angústia, né? É isso que ele vai viver. Fernanda, nem o pior traficante, ladrão, eles não suportam os chamados Duque. Os Duque, né? Ninguém. O Duque, tanto que eles têm que ficar no seguro. E eu sou um legalista, né? O Brasil não tem. Mas se tu me perguntar, Luciano, o que tu quer? Eu não desejo. O meu íntimo, a minha boca vai falar uma coisa, mas o meu íntimo, porque ele foi muito. Não tem palavras. Não tem palavras, não. Ele foi muito FDP mesmo. Muito. Verme, sabe? Então, na inquirição dele, em plenário, ali, ele abriu a tampa do esgoto que ele tinha dentro de si e fez uma pororoca de chorume, né, tia? Foi uma coisa horrenda mesmo. Sim. E, Fernanda, comentando o teu comentário, assim, agradecemos, né, o teu comentário, dizer que eu e o Luciano somos heróis. Vai dar gaúcho. Assim, eu vi lá falando. Só que ele é colorado, né? Só que ele é colorado. Não precisamos, mas a gente não precisamos de colorado para fazer o churrasco. Vem para cá. E, Fernanda, completando ali o teu comentário, né, que agradecemos, né, eu agradeço, e então, o Luciano também, de sermos os heróis guerreiros determinados nessa luta.
mas o herói maior é o Andrei. O Andrei. É o Andrei. Eu digo, várias pessoas, eu digo para as pessoas, não existe super-herói numa história onde uma criança é a vítima maior. E essa criança é o meu filho. Então, não existe super-herói. Existem pessoas que lutam com a gente, né? Eu, como mãe do Andrei, eu sei que eu sou a pessoa que eu mais lutei, e eu digo, eu não queria ser a guerreira, ser a heroína. Eu queria ser a pessoa mais ralé, mais zero. E teve desconhecida. Não é um título. Não é um título bom, né? Eu não quero estrelismo, eu não quero like, eu não quero dinheiro, eu não quero nada. Eu queria ter o meu filho aqui. Só que, para eu fazer a justiça pelo meu filho, eu me usei. Eu fui a representação do Andrei aqui. Eu me vesti de Andrei, botei camiseta do Andrei. Nos últimos tempos aqui, ó, eu saía panfleteando na rua, um grupo de amigos, de amigas, pessoas me acolheram, lutaram comigo, pessoas que não me conheceram, fizeram a camisa do Andrei para assistir o júri em outros estados. Então, para te ver o quanto eu fui acolhido, o quanto o Andrei foi acolhido. Então, teve um momento que eu vou contar bem rapidinho aqui, que eu achei interessante, assim, eu estava num ônibus e estava com a camisa do Andrei, né, Justiça Andrei Goulart, e o rapaz ficou olhando para a camiseta. E eu estava com uns panfletos na mochila, porque eu estava indo panfletear, e eu pensei, é o momento, vou panfletei dentro do ônibus, sabe, porque eu pensava assim, ó, eu tenho que tornar público o caso do Andrei. E eu não tive vergonha nenhuma, eu sou uma pessoa determinada, minha luta é pelo Andrei, eu estava fazendo tudo honestamente. Então, Fernanda, o herói dessa história é o Andrei. Foi tudo que nós fizemos, as noites que eu e o Luciano passamos em claro, né, lá no início, quando a gente tentava conversar, com medo, tão medo quanto estamos hoje. Eu te confesso que hoje mais. O Andrei é o herói dessa história. Então, eu tenho muito orgulho. As pessoas falam, Kátia, o Andrei está muito orgulhoso de ti. Não, eu que tenho muito orgulho de ser a mãe do Andrei, de ter convivido com o Andrei apenas 12 anos e a eternidade no meu coração, né? Então, toda essa luta, Fernanda, foi sempre pelo amor ao Andrei. O herói dessa história é o Andrei. E que o Andrei sirva também para motivar outras crianças que são abusadas, que muitas vezes são caladas, e que o Andrei não conseguiu me contar. Mas eu conhecendo o Andrei, o comportamento do Andrei, o Andrei morreu porque ele não conseguiu me contar. Então, se alguma criança é vítima, conta para sua mãe, conta para o seu coleguinha, conta para o seu pai, seu padrinho, alguém de sua confiança. Conte. E nós, como mãe, nós temos o dever de ouvir e respeitar a fala da criança. A criança tem que ser ouvida, porque muitas vezes as crianças não são ouvidas. E o Andrei sabia que eu ia acreditar nele, e o meu irmão também sabia que o Andrei ia me contar e eu ia acreditar no Andrei. Então, o Andrei foi o herói. Ele morreu por ele ser o herói. Mas ele estava sendo ameaçado com uma arma, provavelmente, né? Então, não tinha como sim, naquele momento matou ele, falar. Né? Então, ele foi encurralado sim. mesmo, né? Ele não teve... Sim, ele morreu porque meu irmão estava com a arma, né? Exatamente. Ele não tinha força física, né? Uma criança de 12 anos... mas fica aquele dito, né? Entre um homem e uma mulher, não é não. A mulher disse não é não. E para as crianças, adolescentes, que porventura acabem assistindo o canal, não existe segredinho entre um adolescente, entre uma criança e um adulto. Não existe segredinho, não existe isso fica só entre nós. Vai e conta. Vai a primeira oportunidade, pede guarda. Foge, corre, vai e conta. A gente sempre disse isso aqui, e mesmo assim... tem criança que não conta, sabe? Mesmo ouvindo da mãe, isso é muito difícil. Mas a gente entende o medo deles, né? Fernanda, nessa nossa luta aí, eu conheci muitas pessoas, e muitas pessoas vieram a mim dizer que foram abusadas quando crianças e não tinham coragem de falar por medo, por vergonha, medo de não ser acreditada, medo da sociedade discriminar. Então, da represália também, exato, do abusador, né? A vergonha de passar por culpado. Então, assim, é difícil, não dá para julgar, Nós, adultos, nós temos que acolher, não podemos criticar uma criança... Que é a loucura da criança, que é a invenção da criança. Que a criança não contou porque estava com medo. Ela pode levar 2, 3 anos para contar,
como foi acontecer o fato dessas duas testemunhas, elas levaram anos para contar. Mais de 30 anos. E uma delas disse assim, Kátia, eu me libertei de uma coisa. Então, às vezes, quando a gente se coloca no lugar da criança, porque pensa, Fernanda, o meu irmão, o poder que ele conseguiu manipular tudo. E olha a legião de pessoas nesse nosso batalhão, e a dificuldade que nós tivemos. Imagina uma criança, um ser menorzinho, tentando provar que foi ele, que ele foi abusado. Uma pessoa do naipe, né, do quilate. Então, é difícil, Fernanda, é muito difícil. Eu não entendo de lei, coisa, mas eu acho que as coisas têm que tomar um outro rumo, né? Com certeza, com certeza. E o Andrei deu um basta nesse sujeito aí, sem dúvida, porque depois disso ele não ia vacilar, né, na vida dele. Então, o Andrei, sem dúvida, foi o basta que ele precisava. Enfim, a gente não sabe os... Foi a bala de prata nele. O Andrei foi a bala de prata nele. Exatamente. Ele nunca mais... Acabou para ele. Acabou. Kátia, fica tranquila, claro, luta por justiça, mas onde ele estiver, saiba que o inferno da vida dele começou na segunda-feira já. E nunca mais vai ter fim. Acho que vai ser quando ele estiver na cadeia, Fernanda. Por enquanto, ele está livre, leve e solto, né? Ele pode estar preso, não sei. Se você encontrar ele com vida. Isso. É complicado. A gente tem que cuidar o que a gente fala, nós aqui, na nossa família, porque daqui a pouco nós podemos ser acusados de algum outro crime, não, mas né? você não está falando, eu que estou falando, já estava falando durante o julgamento, transmissão também, então fica bem tranquila, você não está falando nada. E eu queria mandar um beijo também para a doutora Lúcia e para o doutor Eugênio, porque o Ministério Público foi gigante nesse caso, se não fosse também o Ministério Público, foi uma junção de coisas, né? Polícia não denunciou, mas a doutora Lúcia, nossa senhora, ela foi excepcional. Então, assim, parabéns a vocês por fazerem com o coração, com a alma, com a verdade, com a justiça, né? Isso é muito legal de ver em membros do Ministério Público hoje. E eu me despeço de vocês, mas a gente está junto, depois a gente vai conversando mais, tá? Luciano, parabéns por direcionar a Kátia, por não soltar a mão dela, por abrir os olhos dela para que a justiça pudesse ser feita, viu? Parabéns aí, Kátia. Força, força, força. Você é gigante também. Você é gigante. O Andrei tá lá, ó. Minha mãe, meu Deus do céu, né? Com certeza. Com certeza, só orgulho. Que mãe é essa? Então, fiquem com Deus. Legal. Sejam abraçados pelo Pai, tá? Ele está com vocês, ele sabe o que faz, cada coisa não sai do olhar dele, ele sabe o que faz, e o Andrei está satisfeito, ele também sabe o que vai acontecer, então fica bem tranquila, descansa no Pai, luta, mas descansa no Pai, porque não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade dele, tá? Fica tranquila, pode ficar tranquila, respirar tranquila e aliviada, que você fez o que você, tudo, além, mais do que você deveria fazer, né? Nem a polícia fez. Você foi uma leoa. Vocês foram incríveis, incríveis mesmo. Então, descansa e, claro, vamos procurar esse cidadão aí, mas Deus sabe tudo. Vamos Fica procurar tranquilo. esse condenado.